Olá, pessoal. Conforme eu disse em vídeo anterior, eu vou passar para você a informação de como modela essa bota com essa casinha, essas coisas todas, como é que você coloca a textura e como é que você coloca a imagem atrás, que é uma HDR. E para isso eu vou usar o 2.91, que já está disponível para você fazer download no blender.org, tá? Eu vou começar um vídeo novo agora. Você pode constatar que é o 2.91, tá aqui a especificação dele. E vamos começar a partir daí. Eu vou clicar aqui para desligar essa imagem. Eu vou colocar em 1 e 5, porque eu gosto de imagem de frente sem perspectiva, para começar a trabalhar. Eu vou usar o cubo agora. Excepcionalmente, a maior parte das vezes as pessoas deletam o cubo, às vezes até põe o cubo de novo, mas deletam o cubo, e eu vou usar o cubo agora. Então, para eu subir com esse cubo para o nível de cima, aqui em cima do eixo X, eu vou clicar em G1Z. Então, ele está agora no nível de cima. Eu vou para o modo de edição, vou mudar para faces aqui, e vou selecionar, vou colocar em Shift Z, e vou selecionar só a face de cima. Eu vou fazer um extrude, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque normalmente eu observo que o meu objeto se assemelha relativo aos primitivos, né? Se você não sabe quais são os primitivos, é só você clicar em Shift A, só que eu tenho que voltar para o modo objeto, Shift A. E os primitivos são esses aqui, ó, o plano, o cubo, o círculo, a esfera UV, a icosfera, cilindro, cone e torus. São todos objetos que dão uma referência para você começar a fazer alguma coisa. Você não precisa necessariamente começar com eles, você pode começar com uma série de outras coisas, mas os primitivos geralmente dão uma boa ideia de onde você pode começar a sua modelagem. Tá? Então, eu lembrei que uma bota, por exemplo, ela pode se assemelhar a uma letra L. A forma mais primitiva. A gente precisa se acostumar a entender que, muitas vezes, a forma grosseira é a melhor forma de você começar. Não estou dizendo que sempre, mas eu já vi pessoas que tentam começar fazendo sculpt, por exemplo, desde o primeiro momento. Mas se você pensar na forma grosseira e depois você pensar em refinando o que está acontecendo, você pode obter bons resultados também. Então, vamos supor que isso aqui eu possa chamar de bota e eu fique contente com essa possibilidade. E eu posso pôr aqui, para me ajudar, aquela imagem que eu mostrei para você, da bota, por exemplo. Eu posso colocar aqui numa janela, tá? Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, então eu não vou fazer isso aqui tudo de novo. Eu vou fazer isso aqui fora do vídeo, mas eu vou só mostrar para você onde que eu posso vir. Eu posso colocar imagem editor e aqui colocar a bota, tá? Se você não sabe colocar, na playlist da Casa Medieval, o primeiro vídeo acho que fala a respeito de como você colocar. Depois eu coloco aqui. Enquanto isso eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, tá? Então, pode ver que ela tem a forma de um L e eu começo assim a trabalhar. Agora, como eu gosto de trabalhar sempre em Front Orthographic e na vista 1, ela fica com essa aparência inicialmente. Muito bem. Se eu colocar imediatamente um modificador aqui, eu já posso ter uma ideia de como as coisas vão acontecendo. Subdivision Surface, por exemplo, você pode ver, graciosamente ele toma a forma de uma bota grosseira, né? Super legal. Agora eu posso ir fazendo alguns ajustes. Por exemplo, aqui embaixo, aquela bota tem aquela parte saliente. Então, se eu colocar uma subdivisão aqui com Shift R, eu posso selecionar depois aqui com faces, tá? E S, eu posso aumentar aqui para fazer aquela parte da sola, tá? Outra coisa que eu posso fazer é passar para arestas, selecionar a aresta. Veja bem, essa aqui, ó, de cima, ela é do modificador. Então, você não vai conseguir selecionar nunca antes de aplicar o modificador, tá? Você pode selecionar essa aqui de baixo, tá? E, colocando de novo em 1, você pode abaixar aqui um pouco e fazer ela se curvar, entrar um pouquinho mais, com um aspecto melhor de bota.
Voltando aqui para faces, logicamente você pode selecionar aqui, deletar essa face aqui, e aí de repente ela vai ficar lisinha aqui, não entortada daquele jeito. Ok. E frequentemente eu coloco na vista integral aqui para verificar se está ficando pelo menos alguma coisa parecida com o que eu estou idealizando. Eu posso ir para o modo objeto e colocar um Shade Smooth. E eu vou ter alguma coisa um pouco melhor para começar a entender o que está acontecendo. Aqui embaixo, por exemplo, eu posso voltar para o modo de edição, voltar para a vista 1, tá? E aqui reforçar essa ideia com uma outra subdivisão. Ctrl R, por exemplo, e forçar ela a ficar um pouco mais definida. Se você voltar para o modo objeto, você vai ver que ela ficou um pouco mais definida, de forma grosseira agora, mas ela pode ficar assim por enquanto. Vou aumentar um pouquinho aqui a subdivisão. E aí vou voltar a trabalhar essas outras partes. Geralmente, um pé direito e um pé esquerdo, ela tem um pequeno abaulado de um lado. Se você olhar um calçado, voltando a falar da bota, ele vai um pouquinho para lá. É uma curva padrão de calçado. Pode olhar aqui na curva do pé, ele faz uma curva para dentro, que nem o pé da gente faz mesmo, né? Ele faz uma curva para dentro e na curva do lado de fora do pé, ele faz uma curva para fora, tá? Mas isso aí é o de menos, a gente pode ir acertando isso no desenvolver do trabalho. Outra coisa que é interessante, por exemplo, se eu colocar na vista 3, eu posso ver que a bota anterior que eu mostrei para você, essa bota aqui, ela tem uma abertura aqui, do lado de cá, tá? Então, voltando aqui, qual é a ferramenta que nós podemos usar para a gente fazer essa abertura? Tá? Uma possibilidade é você colocar uma subdivisão aqui, que eu coloquei com Ctrl R, tá? Você chega aqui, seleciona essa aresta. Agora, é interessante você poder desligar, por exemplo, o Subdivision Surface, fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo. Você seleciona essa aresta aqui, clica na letra V, V de vício, V de Vanderlei, V de... e você puxa. Essa ferramenta, ela faz esse tipo de coisa, ela separa. Se você seleciona uma aresta, ela faz esse tipo de variação, tá? Tem a Alt V também, que ela abre, mas ela deixa uma face atrás. E a V, ela só abre. Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Pode ser que se eu fizer uma seleção aqui e clicar em Alt V, eu consiga mostrar para você. Tá vendo? Ela abre uma face atrás, diferente do V. Ctrl Z, Ctrl Z. Então, vamos repetir aqui. O V indo para cá e o outro vindo para cá. Ah, se você me disser que eu podia estar fazendo como espelho, sim. Com o mirror ligado, sim. Você tem razão, eu poderia mesmo, tá? Mas eu estou fazendo assim para especificar outras ferramentas para você. Outra coisa. Geralmente, as peças de sapato, elas não são abertas desde aqui para aparecer aquela lingueta atrás. Elas são abertas mais ou menos a partir daqui. Pelo menos foi o que eu pude investigar. Então, eu seleciono as duas partes, clico com o botão direito e clico em Subdivide. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu for para o vértice, eu vou ver que eu tenho duas subdivisões aqui. E selecionando esses três e clicando em F, eu fecho uma parte, tá? A partir dessa aresta aqui, essa aresta aqui que eu selecionei agora, eu posso inclusive puxar aquela lingueta que eu estava me referindo anteriormente, aquela lingueta que sobe aqui. Então, para eu ver direitinho como é que as coisas estão acontecendo, eu posso clicar em Shift Z, posso clicar em Shift D, eu multipliquei, tá? O pontinho amarelo está pequeno, mas vai dar para você entender. Agora eu clico aqui no P e separo a seleção. Agora eu vou para o modo de objeto, Shift D, Shift Z, vou procurar a cópia, que foi essa aqui, ó. O Blender nomeou aquela aresta que eu copiei como Cube 001. Então ele está aqui selecionado. Agora, o ponto de origem dele está aqui, ó, tá? Então, é interessante eu vir aqui, Set Origin, origem à geometria. Então, agora eu posso manipular sem problema
essa aresta que o Blender nomeou como Cube 001. Então aqui eu posso já aproveitar dizendo que é a bota, para eu já ter controle sobre o que está acontecendo, e esse aqui eu posso dizer que é a lingueta. Eu não sei muito bem como chama essa lingueta aí. Acho que é lingueta mesmo. Enfim, agora com ela selecionada, aqui ó, a lingueta selecionada, eu vou para o modo de edição. Aí eu ligo de novo. Aí eu seleciono a aresta, você pode ver que é uma aresta que está selecionada, tá? Que ficou aqui. Vou clicar em 1 para virar do lado que eu tenho mais facilidade de enxergar. Shift Z. Vou clicar em 5 para tirar da perspectiva. Vou clicar em E e vou fazer um extrude para baixo um pouquinho. Outro extrude para cá e outro extrude para cima em Z. Agora eu posso olhar o que eu quero conseguir com isso. Shift Z, eu consegui essa coisa esquisita aqui no meio, mas eu posso ir ajeitando S, ajeitando aqui, e S, ajeitando aqui. S, mais uma vez. Eu tenho aquela lingueta, que é a parte interna da bota. Ela tem o Subdivision aplicado, mas nós desligamos. Agora eu vou ligar de novo, ela se torna redondinha, pode observar. E observe que ela está com marcação, embora eu tenha colocado Shade Smooth aqui, ela saiu sem o Shade Smooth. Então, indo para o modo objeto, se eu colocar de novo Shade Smooth, ela fica suavizada. Agora eu posso ir para o modo de edição novamente, selecionar e posso abaixar um pouquinho mais para ela sair dessa subdivisão aqui. E eu acho que para um primeiro vídeo nós estamos ótimos. A gente pode fazer outros ajustes, tá aqui. Tá uma coisa muito esquisita, então podemos selecionar aqui, subir essa parte aqui. Estou clicando em 1 para selecionar com vértices, subir essa parte aqui. Aqui pode ser um pouquinho mais S aberto. Aqui e a gente pode também ir fazendo outras modificações. Mas eu acho que para um primeiro vídeo dá para a gente levar em frente e depois ir consertando mais, modelando mais. Bem, a finalidade é essa, depois a gente pode diminuir esse pedaço aqui. Você pode ver que esse aqui está bem mais baixo do que o que está apresentando ali. E a gente pode fazer uma variação boa a respeito do como conseguir uma boa aparência de bota realmente, modelada no 3D. E, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se puder, me explica por quê, que pode colaborar para a melhoria dos próximos vídeos.